Tudo que eu fui não significa nada. Você agora é meu irmão. Não, eu não sou digno. Ninguém é. Jesus só pode salvar quem reconhece que está perdido. Foi através da ousadia e intrepidez de Paulo em falar a verdade e confrontar a mentira que muitos milagres e mudança de vidas começaram a acontecer. Portanto, gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Deus usa ele, Marcos. Então quer dizer que você enlouqueceu assim como os nazarenos? Esse tempo todo nós estávamos enganados. Mas Jesus não leva isso em conta. Ele é misericordioso. Blasfemo! A história do apóstolo Paulo contada de forma ilustrativa, desde os dias de perseguidor da igreja cristã até os dias de missionário, onde espalhou o evangelho por todo o Império Romano. Essa história certamente vai impactar a sua vida. No dia 28 de maio estará sendo lançada no univervideo.com. Portanto, basta você fazer a sua assinatura e poder acompanhar esses episódios, que certamente vão trazer lições profundas a todos nós e alcançar você através da palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos trazer histórias de pessoas que tiveram uma experiência real e verdadeira com Deus. Chegaram como todas as outras chegam, com problemas diversos, mas através da fé inteligente, encontraram o caminho, a solução, a saída. Vamos à primeira história e já voltamos. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar o ódio que eu tinha pelo meu pai, porque na infância eu sofri alguns atentados de abuso por ele. E isso ficou me acompanhando durante a adolescência e a juventude até o casamento. Era sempre esse desejo e esse ódio de querer matar ele. E nesse dia, quando ele chegou e veio para cima de mim, e eu fui para cima dele também. Peguei a faca e tentei enfiar no peito dele, só que na hora a faca entortou. E ele viu o estado que eu fiquei, ele se assustou e saiu correndo, porque eu estava decidida a matar ele naquele dia. Foram 12 anos dentro da Igreja Universal, buscando essa libertação, tentando achar a paz, o Espírito Santo. E a partir daquele dia eu comecei a falar para Deus: eu quero entender a palavra do Senhor, eu quero ler e entender, eu quero ser liberta através da palavra. Foi aí que meu pai ficou doente e Deus colocou dentro de mim que eu precisava cuidar dele. Então ali eu pude dar amor para ele e dentro de mim ficava aquele conflito. Como é que eu tentei matar ele e agora hoje eu estou dando carinho para ele, eu estou cuidando dele. Então, muitas das vezes vinha esse pensamento, mas na hora o amor de Deus, por eu estar obedecendo a Deus, porque eu fui por obediência no início. E depois eu fui entendendo que aquilo ali estava me tratando, estava me curando. Meu pai, ele partiu, mas dentro de mim ficou a certeza de que ele foi salvo. E logo após meu pai ter partido, eu fiquei nessa busca
para que Deus viesse preencher meu coração de verdade. Até chegar o dia que eu fiz uma oração para Deus, era um domingo, uma reunião das 7 horas da manhã, eu falei para Deus, meu Deus, tudo que o Senhor falou que eu precisava tirar de dentro de mim, eu tirei. E ali eu saí em paz da reunião, mas ainda não era o Espírito Santo dentro de mim. Então, quando eu cheguei em casa, começou a reunião das 9h30, a reunião do Bispo Macedo no templo às 9h30. Então, eu peguei o celular e comecei a escutar a reunião de novo, porque eu estava dentro de mim, falando, dentro de mim dizia, tá faltando pouco para você me receber. E então, quando começou a busca novamente dessa reunião, o Bispo Macedo ele falou assim, e você, que fala dentro de você, tá faltando pouco, você vai receber agora. Então eu corri para o banheiro da sala, fechei a porta e me ajoelhei ali do ladinho da privada, com o celular na mão e comecei a buscar. E quando o bispo disse, receba o Espírito Santo, naquela hora, a voz de Deus falou dentro de mim. Eu sou o Pai que você tanto procurava. E eu me emociono porque foi muito forte. E sempre quando eu me sinto deslocada, eu lembro desse dia, de que Deus me encontrou, porque Ele me tirou da lama, do lodo, Ele me tirou daquela sujeira toda e me deu uma nova vida, totalmente transformada. Então, a principal sentimento que eu senti aquela hora foi de amor, amor de pai para filho. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? A principal mudança dentro de mim foi a insegurança que eu tinha com tudo. Eu era muito medrosa, eu tinha medo de tudo, de tomar decisões, a atitude de falar de Deus, eu tinha medo. E Deus me deu essa coragem de falar do amor dele, de falar que ele pode transformar, que ele pode mudar vidas, mudar histórias, assim como ele mudou a minha história, mudou a minha vida. E porque eu decidi perdoar, Deus também decidiu liberar o Espírito Santo dele sobre a minha vida. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, no Brasil ou no mundo. Encontre a mais próxima pelo localizador universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. A Eline passou anos dentro da igreja sem receber o Espírito Santo, sem ver a sua vida andar para frente, desenvolver, exatamente por causa do ódio que ela carregava do pai. O que a curou, o que a libertou? A palavra. E a palavra de Deus diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aqui está o segredo. Segredo para você que carrega mágoas, rancor, ressentimento, ódio de alguém. Alguém que errou com você, alguém que te rejeitou, que te abandonou, alguém que fez com você o que não se faz com ninguém. Mas esse sentimento que você alimenta só faz você ficar pior. É como se você repetisse o que aconteceu com você há anos atrás, todos os dias. Então o segredo para você se ver livre disso é liberar o perdão. Daí você diz, mas eu não consigo perdoar.
Meu coração não tem vontade de perdoar. Pois é, a única forma de você perdoar é tomando uma decisão. O perdão é uma decisão que você toma aqui, na cabeça, e não no coração. E nós vamos, nesta quarta-feira, tratar de um assunto muito importante dentro do tema defesa da fé, onde você vai poder aprender como vencer os inimigos da fé. E vamos falar de um inimigo que tem agido na vida de tanta gente, cristãos ou não cristãos. E as portas estão abertas para todos, seja você católico, seja você evangélico, seja você espírita, tenha você religião ou não. Nós queremos lhe ajudar. E é a palavra de Deus que vai curar. A palavra de Deus tem o poder para libertar, para curar, para restaurar. A palavra de Deus tem o poder para fazer de você uma nova criatura, de dentro para fora, uma mudança interior que vai refletir em todas as demais áreas da sua vida. Você que sofre com depressão, com vazio na alma, você que sofre com esse sentimento, sede de vingança, você tem sede de vingança. Se você pudesse esganar aquela pessoa que errou com você, que feriu você, você faria. Isso está te tornando uma pessoa tão amarga. Está na hora de você buscar ajuda, não é verdade? Está na hora de você se livrar disso. Como pode, de um mesmo coração, sair amor e ódio ao mesmo tempo? Você ama algumas pessoas e odeia uma determinada pessoa ou outras pessoas. De uma mesma fonte, você ter um sentimento tão divino como o amor e um sentimento tão maléfico como o ódio. Não aceite a viver assim, não aceite viver assim mais. Dê um basta a essa situação. Já nesta quarta-feira, esteja conosco participando do estudo da fé. E neste domingo, estaremos vivendo o domingo do perdão. Daqui a pouquinho eu vou falar a respeito. Vamos agora ao que a Patrícia tem a dizer a respeito das noites de quarta-feira, a experiência que ela tem tido com Deus, e a gente já volta. Patrícia, conta pra gente como que você conheceu o trabalho da Igreja Universal e com quais problemas você chegou até aqui. Eu cresci na igreja e quando eu cheguei, a minha mãe já era da igreja, então ali eu fui aprendendo a fé, as coisas da fé. E quando me tornei adolescente, eu resolvi sair, né? Comecei a ter curiosidade pelas coisas do mundo e assim me afastei. Fiquei por volta de 7, 9 anos, não sei ao certo, afastada. E nesse período eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico e muitos outros problemas, né? Vazio muito grande, era muito nervosa, era muito estressada. E nesse período que eu fiquei fora, eu tinha muito problema no trabalho, problema com a família, problema no casamento, diversos tipos de problemas. E nesse período eu me lembrei, né? Eu me lembrei da igreja, sabia que ali eu ia encontrar solução para todos esses problemas. E assim eu fiz. Cheguei numa sexta-feira, participei do corrente de libertação, fui liberta de todas essas coisas que eu tinha, da depressão, do nervosismo, do problema no casamento. E de lá para cá eu aprendi a usar a fé. E assim eu consegui me libertar. O que a depressão trouxe para você? Eu tinha um vazio muito grande na alma. Era um vazio que nada preenchia. Por mais que eu comprasse, ganhasse, fizesse, se fosse para festas, para balada, nada preenchia aquele vazio. Isso me levou a ficar muito tempo presa no quarto, sem querer sair, ver ninguém. E, enfim, quando eu consegui fazer isso e voltar a trabalhar, eu comecei a ter síndrome do pânico, de ter crises e as pessoas me levavam para o hospital, sem saber o que estava acontecendo. Na época ainda não tinha todo esse movimento de depressão, então as pessoas me levavam para o médico e chegando lá eu não sabia, o médico dizia que não sabia o que eu tinha. Aí ficava lá um tempo e me mandava ir para casa. E depois de novo, acontecia de novo. Eu tinha muita crise de ansiedade e síndrome do pânico, a ponto de não conseguir sair de casa, nem andar na rua, porque eu tinha medo. Já pensou em se matar? Muitas vezes. Eu achava que passava um pensamento na minha cabeça a todo instante de que era aquilo que ia resolver. Só que como eu já conhecia a palavra, eu sabia que se eu fizesse isso eu ia direto para o inferno, né? Eu sabia que eu não ia ter nem direito a julgamento. Então por conta disso eu acabei não fazendo. Mas mesmo assim, eu lembro que eu atravessava a rua sem olhar para o lado, desejando que um acidente acontecesse, um carro me pegasse. Eu acordava, dormia e acordava pensando
na possibilidade de algo acontecer comigo, algo muito ruim, para que eu deixasse de existir, né? Que era tudo que eu queria. Quem é a Patrícia hoje, após o Espírito Santo? Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Conta pra gente o que a reunião de quarta-feira representa para você. Na quarta-feira, eu aprendi a manter a minha fé. Aqui a gente chega na igreja, se liberta, então a gente aprende uma fé. E nas quartas eu aprendi a manter e a proteger essa fé, porque eu sabia que era ela que ia me levar a ter a salvação. Então, nesse meio tempo, né, nas quartas-feiras, eu aprendo como fazer para continuar na fé e a manter ela, a como aprimorar, a como usar. É na quarta-feira que eu aprendo isso. A Eline conseguiu perdoar o pai. A Patrícia foi curada da depressão, se libertou dos pensamentos suicidas, voltou para a fé. Essa palavra tem o poder de transformar a vida do ser humano. Ambas mulheres hoje têm o Espírito Santo, têm vida. E foi essa palavra que produziu a fé para que elas dessem o passo na direção certa. E hoje colhem os bons frutos. Sua vida também vai mudar. Nesta quarta-feira, esteja conosco. Os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Eu estarei com você pessoalmente às 7 da noite, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Você não paga absolutamente nada. Se você está em Florianópolis, participe conosco. Ou em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina. É só acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Se você nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Estudo da fé. Como você pode defender a sua fé? Venha alimentar este poder transformador chamado fé. Se você tem a palavra, traga a sua Bíblia. Vamos juntos abrir a palavra de Deus e Deus vai falar com você. Essa palavra tem poder para curar, para libertar, para transformar a vida do ser humano. E nós estamos nos preparando para este domingo, dia 18 de maio. Falei há pouco sobre o perdão e estamos também abençoando a todos que vão trazer um pão. Estaremos apresentando esse pão a Deus. Como disse o Senhor Jesus, eu sou o pão da vida. E num ato de fé, consagrando este elemento para que você participe com a sua família e haja a abundância de paz, de saúde, de prosperidade, da presença de Deus no seu lar. Acompanhe essa chamada que fala a respeito e a gente já volta. O pão nosso de cada dia é aquilo que representa as necessidades que temos diariamente, seja de coisas físicas e também das que não vemos. E enquanto vivermos, sempre as teremos. E por mais que nos esforcemos pelo suprimento diário de tudo aquilo que necessitamos, Jesus é o único capaz de nos suprir por completo. O único que conhece todos os nossos caminhos e sabe exatamente aquilo que precisamos. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Neste domingo, 18 de maio, traga um pão para ser consagrado e participe do Domingo do Pão da Vida, às 7, 9 e meia da manhã e às 18 horas, em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. Domingo do Pão da Vida. Olha só, o Senhor Jesus é o pão da vida. Quem nele crê nunca terá fome. Há pessoas que têm fome de paz, outras de saúde,
outras de um casamento feliz, de uma família abençoada. Só Ele pode saciar a sua fome. Só Ele pode curar o seu interior. Portanto, nós pedimos que você traga um pão, este pão vai ser consagrado e você vai levar para a sua casa, vai participar com a sua família para que haja saúde e prosperidade no seu lar em todas as áreas. Que você seja próspero na saúde, próspero no amor, próspero financeiramente, que a tua família seja uma família próspera, que o teu casamento venha a prosperar, teu relacionamento seja um relacionamento feliz. E isso é possível pela fé. Portanto, neste domingo, às 7 da manhã no primeiro horário, às 18 horas ao cair da tarde e especialmente às 9h30 da manhã na grande concentração de fé e milagres, onde realizaremos as 7 orações que vão dar saúde à sua vida espiritual. E vamos falar a respeito do perdão. Como você pode se libertar das mágoas, do ódio, do rancor, de tudo que faz você ser como você tem sido. E encontrar no Senhor Jesus a cura para o seu coração. Neste domingo, dia 18 de maio, o 4º domingo rumo ao Pentecostes. Vamos a essa matéria que fala um pouquinho do que acontece aqui aos domingos e a gente já volta para orar por você. Histórias ganham novos capítulos e é através da fé que isto se torna possível. Mas só quem vive essa experiência pode explicar quão bom é estar neste lugar sagrado. E a prova infalível da ressurreição, Cristiane? Então, a prova infalível, bispo, é que eu estava com muita dor no meu braço, não conseguia, assim, mexer direito, não conseguia fazer nada. E o meu braço, né, é o meu instrumento de trabalho, é com que eu trabalho. Você é professora de Libras, eu sou professora de Libras, então eu uso meu direto. Corpo, é o meu instrumento de trabalho. E eu não conseguia mexer a mão. Estava assim desde quando? Eu estava assim, já fazia algumas semanas já. E foi agora, nessa oração? Nessa oração também. Assim, eu tenho orado e tudo, mas eu ainda sentia um pouquinho. E agora? Agora nada. Ó. Tem mais nada? Nada. Eu fazia assim, o meu dedo ele travava, ele não voltava. Doía muito, assim. E eu não reclamava nada, né? Mas só eu sabia, assim, disse, meu Deus, eu não posso ser doente do braço, porque é meu instrumento de trabalho, como é que eu vou... Então, geralmente, professora não pode ficar rouca, né? Eu não posso perder o movimento da mão. E assim, não tem nada. Graças a Deus, amém? Bem forte para Jesus. Um momento transformador de encontro com Deus, que, de fato, impacta todos que estiverem em busca de algo a mais para suas vidas. Bispo, eu tenho 3 vitórias essa semana, né? Hoje, exatamente agora na oração da água, eu estava com muita dor de garganta. E agora, toda hora eu estou tentando puxar saliva para ver se está raspando. Não está mais. A segunda foi que domingo foi meu primeiro dia aqui na igreja, depois da mudança que eu fiz de Brasília, São Paulo, Floripa. E a minha filha ia fazer a prova da UAB em Brasília, primeira fase. E ela falou, mamãe, ora por mim. Eu falei, já estamos na semana, na campanha da vitória. E eu orei, pedi a Deus aqui no domingo. E à tarde ela falou, mãe, fui aprovada, rumo à segunda fase. E a terceira, a minha filha joga bola pelo Avaí. E na sexta-feira da semana passada, ela se machucou. E eu levei ao médico, e o médico disse assim, olha, 7 dias ela tem que ficar de repouso. E no domingo passado, ela tinha um amistoso, não tão importante. E aí eu falei, domingo eu vou à igreja, né, nosso primeiro domingo, vou trazer a água. Eu peguei a água, fiz ela beber e passei aos pés. Quando foi ontem, teve o Campeonato Catarinense Sub-20, ela marcou gol e saímos vitoriosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Aos domingos, o aprendizado pautado na palavra de Deus renova alianças e laços, principalmente os familiares. O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador. E ele se viu com uma doença na vista. E ele quase não estava conseguindo mais enxergar. Ele fez a cirurgia, porém ele não repousou, então piorou. E ele perdeu o emprego por conta disso. E eu comecei a fazer a corrente da água por ele, passava na minha vista, tomava.
e sempre ligava para ele perguntando, né, como é que ele está. Então, ele disse que parou de piorar a vista e começou a melhorar, já voltou a trabalhar. Ele estava afastado da igreja também, já retornou, já se batizou. E só vitória. Provas infalíveis da ressurreição de Jesus. Sim. Tá valendo a pena, né? Com certeza. Graças a Deus. Deus te abençoe. Neste domingo, te convidamos a compartilhar um momento único e inexplicável ao lado de quem você ama, na presença de Deus. Às 9h30 da manhã. Você também tem a oportunidade de se unir a essa multidão e estar conosco neste domingo, dia 18, olha só, o momento em que nós abençoamos a água do tratamento espiritual completo, oração pela família, a bênção de pais e filhos, a busca ao Espírito Santo, tudo aquilo que você mais quer, a paz, a felicidade. Imagina você aqui com seus filhos, seu marido, sua esposa, sua família reunida na presença de Deus. Essa é a proposta de Deus para você. Mas você tem que buscar. Jesus disse, está escrito, vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Neste domingo trago pão, será o domingo do pão da vida. Você vai aprender como prosperar com Deus, a prosperidade na saúde, a prosperidade espiritual, a prosperidade na família, como ter uma vida próspera, abençoada, segundo o que está escrito na palavra de Deus. E vamos falar do perdão. Como você pode conseguir perdoar, se livrar de tudo aquilo que faz você sofrer tanto. Neste domingo, aqui em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 9h30 da manhã na grande concentração de Fé e Milagres, e em todos os templos da Universal espalhados por Santa Catarina. universal.org/localizar e você encontra o endereço mais perto da sua casa. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota, guardião da família, vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, meu Deus, faça agora. Faça, meu Deus, bater em retirada toda angústia, toda tristeza deste coração. Refrigera, meu Deus, esta alma, meu Pai, que pensa, meu Deus, em dar cabo da sua própria vida. Para ela, meu Deus, a vida já não faz mais sentido devido à dor. Ela está desenganada pelos médicos. Seja aí curada, seja liberta. Receba aí agora forças para viver e vencer. Que toda maldição bata em retirada desta vida, deste lar. Meu Deus, abre portas no trabalho. Senhor, ilumina todos os trabalhadores. Nós determinamos, meu Pai, a vitória de todo o teu povo na autoridade do nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória. Nós estaremos sempre na torre de vigia, orando, buscando a Deus para que você tenha vida, para que você seja abençoado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Tá ligado, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor também, em nome do Senhor Jesus, tenha um bom dia. E nós estamos chegando ao final desta programação, trazendo a você uma última palavra. Lembre-se, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Hoje, quarta-feira, 7 da noite, noite da defesa da fé, e neste domingo, 9h30 da manhã, o domingo do Pão da Vida. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.